Bom, vamos começar. Bastante coisa para falar hoje, né? Então nós ficamos aí durante um tempo gigante falando sobre o Linux, né? Durante um tempo muito grande, ficamos falando sobre sistemas operacionais livres. Então hoje, o nosso intuito principal é o de nós começarmos a falar, além de continuar a falar sobre sistemas, sobre software, nós começarmos a falar de como será a nossa instalação do Windows, né? Então, o Windows, ele é um sistema operacional gigante, tá? E para quem vai trabalhar, igual nós, que a intenção é trabalhar, né? O Windows, ele vai ser primordialmente o sistema que nós mais iremos instalar. Então, o sistema que nós mais vamos ter acesso vai ser o Windows, na área de instalação, tá? Algum, Hoje eu tenho bastante coisa para falar, eu separei bastante coisa pra gente falar aqui, tá? E assim, quando nós formos iniciar, hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a aula 4, tá? Aula 4 aí do livro de vocês. Todas as vezes que nós formos iniciar uma aula, tá? O ideal é que vocês leiam a aula. Essa aula 4 tem vários assuntos interessantes, né, que falam dela, mas se você ler, você consegue ter um contingente maior de dúvidas, tá? Então, você lendo a aula, você ir lá, pegar essa aula antes e dando uma lida, você consegue chegar aqui com mais dúvidas, ou pelo menos com um conceito melhor e com entendimento maior de algumas coisas que às vezes eu possa falar. Então, às vezes eu posso falar alguma coisa para vocês e, no caso, vocês não entenderem o conceito que eu quis passar. Se você leu, é, você vai conseguir, né, dentro deste conceito, é, é, associar melhor este termo. Então, o ideal, pessoal, o ideal é que aí, vocês aí no seu dia a dia, né, você pegue e leia a aula antes de nós iniciarmos, né? É, é, então, assim, hoje, por exemplo, é uma aula bem extensa, tá? Um conteúdo bem extenso, tá? Então, se você ler, você vai, eu aposto que tem muita coisa que geraria dúvida, você fazer isso. Continuando, e aí quando nós formos ter a aula, eu já falei isso algumas vezes para vocês, para que vocês procurem, né, pelo menos ali no período que nós estivermos em aula, fazer, seguir alguma rotina, né? Por exemplo, né, vou só repassar rapidinho de novo. É, Procurar um ambiente adequado para você assistir a aula, tá? Não ficar, por exemplo, na sala da sua casa onde está a TV ligada, vai atrapalhar, né? As coisas que vocês ouvirem que são novidades para vocês, procurem anotar. É muito interessante isso aí. Se você, é que agora eu não tô com a câmera, mas eu tô com uma quantidade de papel gigante aqui. Por quê? Porque eu anoto muita coisa, tem muita novidade que eu vejo, eu anotei para falar para vocês, tá? Procurar ter uma rotina. Grande parte de vocês estão tendo também que estudar, tendo o ensino regular também online. Então, procurar seguir uma rotina, você vai ter um entendimento melhor, tá? É, Você criar uma rotina para você estudar, por exemplo, o meu horário ali de estudos, cada pessoa rende melhor num horário, tá? Como assim rende melhor? Por exemplo, antigamente eu estudava muito à noite. Eu gostava muito, né? Eu rendia melhor nesse horário. Hoje meu corpo já não tá tão legal. O meu rendimento maior é de manhã, então eu procuro levantar cedo, já ler alguma coisa, estudar. À noite eu procuro só fazer uma leitura que seja mais tranquila, que não vai me dar tantos problemas, tá? Outra coisa, ah, concentrar-se no que nós estamos fazendo, né? Procurar nesse período que nós estamos em aula, tá? Ah, Esse período que estamos em aula, tá? É, ter,
se concentrar na aula, né? Esquecer um pouco de redes sociais, esquecer um pouco as coisas que possam atrapalhar o que vocês estão fazendo. E aí, outra coisa que é interessante, que eu faço muito, pessoal, por isso que eu falei para vocês que nós temos muita coisa para ver hoje, é procurar assuntos relacionados ao que nós estamos fazendo. Então, estamos hoje aqui, por exemplo, vamos falar sobre sistemas operacionais e gerenciamento dentro do próprio Windows. Então, procurar mais coisas sobre isso que sejam interessantes. Por exemplo, hoje vou falar o que é o editor de registro, mas nós não vamos ir a fundo, porque lá no livro 6 nós vamos falar mais a fundo sobre ele. Então, procurar algumas coisas que vocês consigam ir mais longe, tá? Então, nas aulas passadas, nós falamos muito sobre software livre, falamos muito sobre Linux, tá? E uma coisa que eu achei interessante é assim, ninguém perguntou muita coisa, né? Então, assim, quando vocês tiverem uma dúvida, eu preciso que vocês me falem. Senão, fica difícil, né? Fica difícil, principalmente, da gente aí saber ter um feedback se você está aprendendo, se vocês estão aprendendo ou não. Outra coisa, pessoal, eu participei de um fórum essa semana, eu queria falar um negócio interessante para vocês. As operadoras, todas elas estão fazendo testes do 5G, né? Então, nós estamos tendo vários testes aí, e eu participei de um fórum que é o da TIM. Então, a TIM, ela, não por... Eu estou citando o nome, mas não é porque é o melhor, é o pior, é o mais ou menos, tá? É porque eu fui convidado. Nesse fórum, os testes da TIM foram feitos em Florianópolis, tá? E aí eles colocaram uma antena lá, tá? E é, é, pegaram essa antena, tá? Colocaram um roteador que tem suporte ao 5G, porque aparelho é complexo, né? São poucos aparelhos brasileiros entre aspas também, são poucos brasileiros no Brasil que já têm suporte ao 5G. Pegaram e fizeram os testes. E, cara, é um absurdo a diferença, tanto de velocidade, a velocidade é absurdo, mas um engenheiro estava explicando que mais que a velocidade, o conceito mais interessante é, assim, o conceito mais interessante desse tipo novo de conexão é como a internet é usada. Por quê? Por exemplo, assim, ó, não sei se isso aconteceu com vocês. Quando nós começamos com o 4G, tá? Ahn, nós, é, nós tivemos um probleminha que era no gerenciamento da conexão. Por quê? Porque o 4G, ele, por exemplo, você ia usar para assistir um vídeo. Ele ficava carregando o vídeo na melhor resolução, já direto, e não deixava você optar, né, por uma escolha melhor, e aí sua franquia ia embora muito rápido. O 5G, ele tem um sistema de inteligência que ele se adequa ao seu dispositivo. Então é muito interessante. Tem muita coisa interessante. Depois, se eu conseguir eu pedi para eles falaram que ia enviar uma cópia para nós. Se eu conseguir essa cópia, eu envio para vocês, para quem quiser assistir. É bem legal. Foi bem rápido, não foi demorado, foi acho que meia horinha só, se eu não estou enganado. Mas, cara, tirou muitas dúvidas. E aí é o seguinte, a TIM hoje ela trabalha com a Huawei, né? Que é aquela fabricante chinesa, e eles que estão à frente, tá? E uma coisa interessante, pessoal, que assim, que eu queria que vocês levassem muito em conta, né? Antes de fazer qualquer juízo de valor, porque está tendo um problema sério entre a Huawei, né? E o governo, o governo americano está brigado com a Huawei. Hoje o Brasil, ele, na verdade, brigado com o governo chinês, né? E a Huawei é chinesa. E, e aí, assim, eles querem coibir a Huawei, né? Mas eles estão bem adiantados, assim. É absurda a tecnologia deles, é uma tecnologia bem legal. E uma coisa que é engraçada, o Brasil tem 80 mil antenas de celular, 80 mil, tá? Se você contar o país nosso é muito grande, é um país de dimensões continentais, então são 80 mil antenas espalhadas pelo Brasil inteiro. Cara, mais de 50% usam da tecnologia Huawei. Então é muita coisa,
eu não sei como é que vai mudar isso aí, tá? Mas foi bem legal, assim, as explicações foram bem legais. Bom, então o nosso intuito hoje, se vocês pegarem o livro de vocês aí, por favor, abram ele na página 118. Então o intuito da aula de hoje é falar um pouco sobre a evolução dos sistemas operacionais, na realidade, a evolução do Windows, falar um pouco sobre comunicação, falar bem rapidamente sobre os conceitos de comunicação, falar sobre o sistema MS-DOS, tá? Que hoje não se usa mais, mas ele teve uma importância gigante, né, pro que nós tínhamos de sistema. Vocês, assim, vocês não têm noção do tanto que ele foi importante, tá? Principalmente no nosso início, tá? Já vou falar um pouco mais sobre ele, mas até o Windows 98 ele vinha completo, o MS-DOS ele vinha inteiro até a versão 6.0. Ele vinha inteiro, você conseguia acessar todos os comandos do MS-DOS, e depois, no XP, ele já reduziu a quantidade de comandos, no 7 ele já quase não existia, e hoje no 10 ele não existe. O que vem no 10 é o prompt, que não tem nada a ver com o MS-DOS, mas já já eu vou falar sobre isso, tá? E ainda vamos discutir também por que o Windows é o sistema mais utilizado no mundo ainda hoje. Lembrando que, quando eu falo sistema operacional mais utilizado no mundo, eu estou falando de sistemas para computadores, tá, gente? Eu chegar para vocês e falar assim que o Windows é o sistema mais utilizado no mundo, não é sistema operacional em si só, porque se nós formos contar só sistema operacional, o sistema operacional mais utilizado no mundo hoje é o Android. Então, grande parte nós utilizamos ele aí. Então, o Android hoje, ele é o sistema operacional de todos os sistemas mais utilizado no mundo. Aí, se nós formos partir só para a área de computadores e notebooks, né? Aí sim, o Windows ainda é o mais utilizado, tá? Bom, mas primeiro de tudo, aí no livro, na página 118, ele fala um pouco, 118 e 119, ele fala um pouco sobre o MS-DOS. Então, primeiro de tudo, o que é o MS-DOS? O MS-DOS, ele era um sistema operacional proprietário, tá? E em 1981, a Microsoft compra ele. Na verdade, DOS quer dizer Disk Operating System, que é sistema operacional em disco. Então, assim, o que quer dizer esse sistema operacional em disco? Pessoal, o sistema operacional em disco, ele nada mais é de um sistema que não vai instalado em lugar nenhum. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a tela do prompt, tá? Se você apertar a tecla Windows e R do seu computador e digitar o comando CMD e apertar o Enter, você vai abrir o prompt. Eu falei para vocês que isso aqui não é o MS-DOS. Por que não é? Porque se você digitar o comando ver aqui, ó, para ele aparecer a versão, você vai ver que vai. Deixa eu só aumentar aqui, porque aí quem tiver com o smartphone consegue ver melhor. Deixa eu aumentar a resolução aqui. Pronto. Se você digitar o comando ver aqui, ó, ele vai te mostrar, ó, Microsoft Windows versão 10, tá? Então não tem mais o MS-DOS lá nativo. Então, o MS-DOS ele vem de DOS, que é igual eu falei para vocês, é Disk Operating System, sistema operacional em disco. Por quê? Porque quando o DOS foi lançado, lá nos anos 70, não tinha HD. Então, o que fazia-se, né? Ou os computadores tinham fitas, não é fita cassete, é uma fita diferente, tá? Essa fita evoluiu, ela virou um disquete, não o disquete pequenininho, um disquete grandão, que a gente chamava de 720K. Depois o disquete diminuiu e virou o disquete de 1.44 megabytes, tá? E aí esse sistema, ele rodava direto naquilo ali, ele rodava dentro do disco. Vários outros da mesma época rodavam também só em disco. Por exemplo, tinha um que era livre, ele chamava FreeDOS. E o FreeDOS, ele rodava majoritariamente dentro do seu disquinho. Então você pegava o disco e ia digitando os comandos. Para vocês terem uma ideia da importância do DOS, no Windows 3.11, no Windows 95 e no Windows 98, para você fazer a instalação, você carregava um disquete com MS-DOS primeiro, aí você carregava um comando que chamava fdisk, que nem existe mais. Ó, se eu vier aqui digitar fdisk, ele vai aparecer que não é
programa, porque não é um programa de lotes, tá? Depois disso, eu executava esse fdisk, aí eu digitava um comando para criar a partição, create partition, ele criava a partição, aí eu formatava essa partição, aí ele dava, dava uma estrutura para ela, seja FAT primeiro, depois FAT 16, depois FAT 32, e aí depois eu copiava os arquivos, e aí eu dava o comando install win.exe. E aí era assim que eu conseguia instalar. Era bem mais complicadinho. Alguns comandos ainda funcionam, por exemplo, se eu digitar dir aqui, ele vai listar os diretórios, tá? Então ele vai mostrar as pastas que eu tenho. É similar ao comando ls que a gente tinha lá no Linux, tá? Tem o comando ipconfig, que é um dos poucos que a gente usa ainda, né? O ipconfig ele vai mostrar a minha conexão. Se eu quiser pingar na minha rede, ó, eu posso vir aqui, ó, ping 192.168.0.10. Vou pôr o ponto 1 aqui, que é o do meu roteador. Olha lá. Então, eu consigo ver ainda a velocidade da minha internet. Consigo ver a rota, ó, tracer. Deixa eu ver aqui. Vou lá para entrar para ver o site da escola. http dois pontos babá www.microcamp.com.br Halt. Sabe porque eu falei que funcionava? Tracert. Começar a ser assim. Calma aí. Não está acertando. Acessando. Bom. Vai pra cá, né, Lucas? Deixa eu ver o negócio. Não tá achando a rota, não adianta. Deixa eu tirar o HTTP. Agora foi. Então, por exemplo, esse comando aqui, o tracer, ele vai mostrar o tempo que demora para eu acessar lá a página da Microcamp e o caminho. Olha que interessante. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo, essa primeira aqui ele foi pro meu roteador, ó. Então ele saiu da minha máquina. O primeiro pacote ele vai pro meu roteador, depois ele vai para o servidor da empresa que me provém acesso. E lá dentro ele é dividido em dois servidores com números diferentes, ó. Esse aqui é o IP, o meu IP lá no servidor. Aí ele veio para o servidor de saída. Então ele tem um servidor de entrada, que deve ser um para armazenar cache, e um de saída. E agora ele vai começar a procurar. É bem interessante. Essa rota é bem interessante. Em redes a gente discute melhor isso aí. Mas, por exemplo, você pode tornar a sua conexão mais rápida, tá? É bom principalmente para jogos. Às vezes, por exemplo, você joga, você tem algum joguinho que você já conhece a rota, evidente, você manda lá, se os caras conseguirem, eles podem filtrar essa rota para você. Bem interessante. Então, e aí, pessoal, por que alguns comandos não funcionam mais, né? Porque foram evoluindo e são esse tipo de comandos são comandos de lote, tá? O que quer dizer esses comandos serem arquivos de lote? Quer dizer que você vai digitando os comandos e aí ele vai, tá? Ele vai fazendo a instrução que você quer. Então, hoje, nossos comandos, principalmente com base no Windows, a gente sabe que esses nossos comandos, não tem comandos, né? A estrutura que nós usamos, principalmente no Windows hoje, é uma estrutura que é uso potencialmente da parte gráfica. Então, não tem mais isso, tá, pessoal? Bom, eu separei aqui para vocês alguns textos sobre o DOS, tá? Então, primeiro de tudo, essa é a tela, né? Então, e uma coisa interessante, eu falei para vocês que a Microsoft ela comprou o DOS, né? Aí ele vira MS-DOS. MS é de Microsoft, tá? A Microsoft ela comprou o DOS por $50 mil. Se você parar para pensar hoje, $50 mil não é nada
para uma empresa gigante, trilionária, igual é a Microsoft. Mas, há 40 anos atrás, era muito dinheiro. Por quê? Porque a tecnologia estava iniciando. A tecnologia já tinha alguma coisa, mas a computação, a informática, os computadores eram estritamente caros, tá? Então, não tinha tanta concorrência, eram poucas empresas, tá? Então, assim, era muita grana para a época, tá? Pra vocês terem uma ideia, US$ 50.000 no Brasil está para comprar muita coisa. Assim, umas 10 casas e sobrava. Tá? Hoje, a gente sabe, apesar de estar em alta, você compra uma e olha lá. Tá? Até porque a moeda brasileira valia menos do que vale hoje. Bom, então tem alguns textos aqui. Eu vou pegar esses textinhos e eu já vou jogar lá no grupo de vocês. Se alguém não tiver acesso, é só me falar. Se eu já vou fazer isso agora, tá? Senão depois a gente esquece. Então esse é o primeiro. Fala mais do que ele é, da história, tá? Depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma lida aí. Deixa eu jogar esse aqui também. Então, deixa eu só jogar os três, aí eu vou falando um pouquinho de cada um. E das versões. Espera aí, isso aí. Bom, então vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é, ele fala um pouco aí na página 118 e 19, né? Primeiro é um sistema operacional que ele foi comprado pela Microsoft, tá? E o dono operacional, ele tinha um projeto que chamava QDOS. Desse projeto saíram vários outros sistemas, tá? Não saiu só o MS-DOS, não, tá? Por exemplo, tem o FreeDOS, eles eram tudo base FreeBSD, que a gente chama. Então, assim, era um sistema que, para a época, tá? Se você parar para fazer uma análise, era um sistema que eles chamavam de programação de alto nível, para você ter uma ideia do quanto ele era bom, tá? Ele era um sistema muito bom mesmo, para a época, tá? A gente não pode fazer, você não pode pensar em uma análise de um sistema operacional com base no que você faz hoje. Tipo, às vezes as pessoas pensam que analisam um sistema antigo, por exemplo, eu vou pegar e analisar o DOS com base no Windows 10. Não tem lógica, tá, pessoal? Você tem que analisar com o que tinha lá nos anos 70, nos anos 80, tá bom? Não pode pensar dessa. Ele teve algumas versões. A primeira, a que a Microsoft comprou, era 1.0 mesmo. E ela rodava, né, a 250K. Hoje é um tamanho menor que qualquer coisa, tá? E ela foi evoluindo e sua última versão foi a 6. Foi a última versão que rodou, tá? Ainda dá para rodar, eu vou tentar ver se eu consigo rodar uma versão completa para vocês, tá? Para vocês, pelo menos, para vocês conhecerem. É lógico que não dá para fazer muita coisa, né? Não é algo, não adianta vocês é, é, pensarem que com o MS-DOS, né, vai dar para fazer muita coisa hoje, né? Hoje não dá para fazer quase nada, mas quando eu quando eu comecei lá a trabalhar com isso, quando eu comecei a estudar, quando eu era menino, tá? Para vocês terem uma ideia, todos os vírus que nós fazíamos era no DOS. Você criava uns arquivos que chamava os arquivos de lote, a gente chamava em arquivo .bat, tá? E aí criava coisa besta para trollar as pessoas, né? Mas como você salvava ele, os antivírus antigos não pegavam. Então você criava um .bat com umas instrução boba, por exemplo, para reiniciar o computador, para abrir uma foto e não deixar você fechar, e assim por diante. Mas as primeiras vezes que eu consegui programar alguma coisa foi no DOS, tá? Eu vou tentar achar alguma. Eu vou ver se eu acho o sistema, eu instalo ele mesmo e eu mostro para vocês ele funcionando completamente, tá? Bom, aí continuando, uma das coisas que nós falamos muito, acho que eu devo ter falado nas aulas de Linux, eu devo ter falado umas 300 vezes para vocês sobre isso, é sobre
o que é um sistema operacional. Mais do que é um sistema operacional, sobre a função do sistema operacional, né? Então, função, já falamos algumas vezes, é de fazer a interação entre o software e o hardware. É a de fazer o software e o hardware se comunicar, tá? Na realidade, a gente já discutiu isso. O que faz o software e o hardware se comunicar é o kernel, é o núcleo controlador, tá? Então, é, não é o sistema em si, a parte gráfica. Geralmente, a parte gráfica dos sistemas, aliás, ela é apenas um programa, tá? Por exemplo, igual eu falei para vocês, nós que tivemos há pouco tempo contato com o Linux, a parte gráfica do Linux, ela, se você for fazer uma análise fria, ela não vai servir para muita coisa, ela é um software só, tá? Tem distribuições, por exemplo, tem distribuições que você nem baixa a parte gráfica, você trabalha só com o ambiente terminal que nós chamamos, tá? E aí trabalha aquele ambiente, você consegue programar. Eu falei para vocês, eu até cheguei a mostrar, tem programador web lá, que gosta de utilizar muito Linux, que faz tudo no terminal, tá? Hoje eu acho que é perca de trabalho, principalmente, né? Se você for fazer uma análise fria, o seu trabalho fica prejudicado, tá? Então, o ideal, tá? É que você trabalhe ali com o seu ambiente gráfico para facilitar a sua vida, tá? Bom, aqui tem um resumo bem legal sobre o que é um sistema operacional e eu vou mandar para vocês lá também, tá? Então, vou mandar lá no grupo aí já agora, que senão eu falo que vou mandar depois e acabo esquecendo. Mandar lá. Deixa eu sair. Então, é bem assim. É uma. Isso aí que eu coloquei aqui para vocês é algo que é bem. É uma definição bem simples mesmo, tá, gente? É mais para você entender. E principalmente, o que eu quero que vocês percebam, tá? Esses conceitos que nós passamos para vocês, que eu passo aqui para vocês, eu quero que vocês entendam que é um conceito que você possa também explicar para as pessoas. Quando alguém vier perguntar para você qual que é a diferença do Windows para um programa, você explica o que é um sistema operacional. Você fala, um sistema operacional, cara, ele é uma coleção de programas. Então são vários programas que ajudam na execução de aplicações e principalmente também que vai fazer o gerenciamento e o controle. E assim por diante, tá? Bom, continuando ali, a evolução da computação, ela passa muito pela numeração binária. O que quer dizer? Eu já expliquei isso para vocês. Antigamente, para quem não se lembra, é lógico, tá? Antigamente, a informática, a tecnologia, ela era baseada em 0 e 1. Então, era 0 e 1 só que contava. Então, se você pegar, como é que se contava? Se nós pegarmos esse número aqui, por exemplo, ó, vocês vão me falar que é o número 10, tá? Mas eu posso falar para vocês que é o número 2. Por quê? Em binário, você conta assim, ó. Então, se eu tivesse passar para o decimal, 0, 1, 2. Isso aqui é o valor em binário, esse é o valor em decimal, tá? E é o seguinte, por que que as primeiras gerações as primeiras gerações da tecnologia, elas trabalhavam com número binário? Porque binário significa ligado e desligado. Binário ele vai significar só isso, on or off, tá? Então você vai trabalhar sempre com um sistema que vai aparentar que ele está sempre ligado ou desligado, tá? E aí, às vezes você vai parar para hoje, né? Hoje as nossas aplicações, elas trabalham com números hexadecimais, tá? Então, hoje a base são 16, então ele vai do 0 a F. Então ele conta assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, que vão dar 16 configurações. E por que trabalha-se assim? Porque porque hoje os sistemas são base 64 bits. Precisa-se de muito mais, de uma numeração muito gigante. Se você vier aqui, ó, o mais legal é vir trabalhar com redes, tá?
Ó, deixa eu só fechar aqui. Eu vou mostrar um negócio onde ainda funciona a base, a base numérica, binária. O IP é um número binário. Quando nós chegarmos em redes, vocês vão aprender isso aí. O IP, eles são 4 octetos binários. Então, a informação, ela sai do seu computador e vai até a sua placa, ela vai como digital. Então, ela vai em informação digital. Só que a nossa rede ainda, ela não entende o digital, ela tem que voltar a ser analógico. Então, a sua placa de rede transforma esses 4 conjuntos aqui em números binários, tá? Mas a nossa nova tecnologia de redes, ela olha aqui, ó, ela vai ser hexadecimal. Isso aqui também, ó, é um número só. FD82 é um número, F3A2 é outro número e assim por diante, tá? Ele vai ser uma configuração maior em números hexadecimais. E aí, só para que vocês entendam, por que que mudou o IPv4, que é esse que nós usamos aqui ainda na nossa rede local, para o IPv6? Porque por exemplo, cada site que você abre, ele nada mais é que um número de IP, que depois vocês vão aprender que com o servidor DNS ele vai virar um nome, tá? Mas o que vocês têm que entender? Hoje nós temos tantos sites, tantos acessos à internet, que faltam IPs, tá? Então, aí precisou-se criar um jeito para que tivéssemos mais IPs disponíveis. E aí, então, foi criado o IPv6, e aí com uma linguagem mais ampla, tá? Bom, essa é a definição de numeração binária e o método de como essa numeração pode ser configurada. Isso aí é o cálculo que você faz. Por exemplo, nesse cálculo que vocês estão vendo aí, ele está mostrando como é que faz para transformar o número 19, que ele é um número decimal, em em binário. Então, você vai dividindo por 2 e pegando os restos. Tá? Então, ele pega os restos da divisão e aí, com base nesses restos da divisão, ele vai chegar na numeração que tem lá no final. Então, o número 19, aqui, ó, nesse número 19, em binário, ele é isso aqui, ó, 10.000, não pode falar 10.000, tá? Tem que falar 10011, tá? Mas depois a gente vai ver bastante sobre isso, principalmente em redes. O que eu quero que vocês entendam é o quanto evoluiu e por que se tem esse conceito, tá? Outra coisa que nós temos que pensar também é como a tecnologia ela evoluiu nesses longos anos que nós temos aí. É só nós pensarmos assim, pessoal. Vocês já imaginaram a vida de vocês sem um computador? Aí você vai falar, professor, mas eu não uso computador. Só que você sai da sua casa, ou mesmo na sua casa, você tem uma interação gigante com sistemas computacionais. Quando você assiste sua TV, quando você pega o seu celular, se você sair de casa, quando você passa o cartão no banco, né? Por exemplo, eu falo por mim mesmo, eu raramente eu tenho dinheiro, né? Hoje é tudo transação bancária, eu não ando com dinheiro no bolso, né? Não existe. Hoje o cartão você passa em qualquer lugar, tanto na padaria, onde eu compro R$ 2 de pão, quanto para comprar um carro. O uso é o mesmo, tá? E aí o que a gente tem que aprender é o tanto que essa tecnologia foi evoluindo. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, para os avós de vocês, o quanto eles tinham de acesso ao computador, como era o trabalho deles, vocês vão notar que o uso era bem menor, tá? Hoje, principalmente aqui, ó, se nós formos pensar nesse período que nós estamos trabalhando, né, é algo de absurdo, né? O que mudou? Eu já cheguei a falar para vocês, se eu não me engano, até em sala, que no ano 2000 teve uma feira e eu fui lá ver o ENIAC, em uma feira de tecnologia. E cheguei lá, era só um monte de uma carcaça gigante, né? Algo que eu não entendia nada, né? E o mais interessante é saber que hoje, se você pegar o ENIAC, pegar as configurações do ENIAC, hoje a calculadora de bolso tem uma configuração superior.
E aí, só que se você parar para pensar o tanto que ele foi importante para a evolução da tecnologia, né, você entende melhor a importância dele. Outra coisa, o ENIAC era extremamente complexo de se usar, tá? O ENIAC, para você utilizar ele, você tinha, por exemplo, eram só engenheiros que conseguiam, tá? Manipulá-lo, fazer os cálculos complexos que precisava, tá? Então, mas foi a partir dele que uma foi evoluindo, que uma foi diminuindo principalmente, tá? E interagindo com isso, extremamente ligado, está a evolução da telecomunicação. Por exemplo, e principalmente, outra coisa que nós temos que entender é o tanto que a tecnologia evoluiu nos últimos 30 anos. Se você pegar nos últimos 30, ela evolui numa velocidade gigante. Se você encurtar esse tempo para os últimos 20, ela evolui numa velocidade maior ainda. Se você pegar os últimos 10, você vai vendo que foi absurdo. Parece que ela vai dobrando. E é muito simples de se pensar. Graham Bell inventa o telefone foi em 1880, alguma coisa assim, né? E aí olha como ele é ligado ao Brasil. Dom Pedro II, ele era um cara muito voltado para a área tecnológica e ele comprou ações da Bell Labs, né? Hoje, muito depois Bell Labs, mas da Graham Bell, né? Que era uma empresa de comunicação. Ele compra ações, tá? E ele instala um telefone no Brasil em 1890. E ele instala um telefone e só tinham assim, né? Não tinha uma central telefônica, então ele instala um telefone no palácio e um telefone lá no batalhão dos bombeiros, tá? E aí ele cria isso, era uma rede ponto a ponto, entre aspas, né? Porque eram só dois pontos específicos e sem a interação. E aí ele cria dois pontos de comunicação. Isso foi evoluindo, depois teve um centro de comunicação, tinham telefonistas que completavam a ligação manualmente. Depois essa ligação foi evoluindo mais, não tinham mais telefonistas, tá? Tinha uma central que fazia a transferência das ligações. Depois disso foi evoluindo, o aparelho já não precisava mais ficar na sua casa, você tinha o celular. Você podia ir fazer ligações na rua. Depois isso foi evoluindo. Esse aparelho você já não fazia só mais chamadas, você enviava mensagens de textos com ele. Depois isso foi evoluindo, você já consegue ver a outra pessoa, né? E assim, a pretensão é evoluir ainda mais. Tem um projeto dos hologramas que estarão em breve, aí você vai conseguir subir hologramas já na sua comunicação. Hoje a gente já consegue fazer pagamentos pelo celular e um monte de coisa, né? O celular evoluiu muito, mas a telecomunicação, se você pegar lá de 1800 e pouco até 1990, evoluiu muito pouco. 100 anos ela evoluiu pouco. Se você pegar os últimos 30, olha o tanto que evoluiu. Né? Os últimos 20, vamos pôr aí mais, né? Os últimos 10, principalmente, com a popularização do Android, a popularização do smartphone. Mas quando nós vamos falar de sistemas operacionais, né, principalmente sistemas operacionais para desktop, e aí é uma coisa que vocês mais procuram, porque agora começam as aulas de formatação e aí vocês ficam loucos, porque parece que o curso inteiro é sobre formatação, né? E aí não é visto o tanto de outras coisas que vocês devem ter também no decorrer do curso. Mas primeiro, o que é o Windows? O Windows ele nada mais é do que o sistema operacional proprietário da Microsoft, tá? Esse sistema operacional, ele está hoje na versão de número 10, mas é a nona versão desse sistema, e ele foi evoluindo muito com o passar do tempo, tá? É de suma importância. E aí a pergunta que eu sempre faço nessa aula é o seguinte: se a Microsoft quisesse, será que ela não poderia acabar com a pirataria? Lembrando que o Windows é o sistema operacional mais pirateado no mundo de todos os tempos, tá? É, e se ela pode, por que ela não acaba com essa pirataria, tá? A resposta é simples. A Microsoft ela pode acabar com a pirataria, porque hoje os sistemas são todos online, ninguém pega um computador para usar ele offline. Você vai ter que usar ele numa rede, porque há necessidade. Então, pelo número de IP, ela consegue descobrir se esse sistema é pirata ou não. Mas para ela não é interessante, porque se ela começa a correr atrás do usuário comum que usa o sistema dela pirata, o usuário comum ele vai buscar opções gratuitas.
E hoje o Linux ele é muito simples, nós usamos algumas distribuições aí, tá? Então para ela não é interessante, mas para ela o usuário corporativo é o foco. Então, por exemplo, uma empresa ela não vai poder usar um sistema pirata porque ela vai ter mais computadores e aí compensa mandar um fiscal ir lá e aplicar uma multa, tá? É por isso que ela não tá nem aí para pirataria. Até alguns sistemas atrás ela colocava uma mensagenzinha quando você atualizava, hoje nem isso, tá? Tanto que, que ela deixa você piratear. Bom, ela deixa tanto que você baixa o sistema gratuitamente, né? O melhor lugar para você baixar o Windows é no site da Microsoft mesmo. A gente depois, semana que vem, nós vamos ver isso aí, principalmente como baixar o Linux passo a passo, né? Então, é uma coisa muito interessante que é você entrar lá, é lógico que hoje, lá no site da Microsoft, só tem o 8.1 e o 10, não tem o 7 mais, não tem as outras distribuições, mas dá para baixar tranquilamente. Bom, e essa aí é a definição do sistema operacional Windows, já vou jogar lá para vocês lá no grupo, depois vocês dão uma lidinha, tá? Uh, uma das coisas interessantes, tem um filme que chama Piratas do Vale do Silício, vou colocar aqui também. Depois, se vocês puderem dar uma olhada, dar uma vista, né, uma assistida, ele é um filme, ele é um filme bem pouco chato, mas ele explica bem essa história da Microsoft. É bem bacana, tá? Assistam ele, eu deixei lá no grupo de vocês também escrito. Se chama Piratas do Vale do Silício. Eu não sei se vocês conseguem no YouTube ele inteiro. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada versão do Windows, das 9 que tem. Então, se você chegar hoje no Wikipedia e colocar lá versões do Windows, vocês vão ver que tem muito mais do que essas 9 que eu estou falando agora, tá, pessoal? Tem muito mais. Mas essas versões que eu estou falando são as que saíram para venda e são as que a Microsoft conta, tá? Por que ela não conta outras? Porque ela conta ou com uma atualização, tá? De outras, ou então ela não conta porque foi um fracasso muito grande. Por exemplo, a 1, a 2 e a 3, ela nem conseguiu vender. A 1.0 era para sair em computadores da Hitachi, tá? Isso em 81, não, 83, tá? Mas aí no final a Microsoft ela é acusada de plágio pela Apple, dá uma briga muito grande entre o Steve Jobs e o Bill Gates, e ela não consegue lançar esse sistema, porque aí a Hitachi fica com medo, e a Hitachi, uma empresa japonesa, ela não quis, perdão, a Hitachi, não, a Fujitsu não quis lançar, tá? Então ela desistiu do contrato. E aí a 2.0 também não, aí a 3.0 teve uma melhoria e a 3.11 ela consegue lançar no mercado com a ajuda da AMD, tá? Bom, então assim, eu vou mostrar só umas imagens, tá? Eu não tenho ela rodando, apesar de que eu usei até hoje todas as versões do Windows que saíram para venda, eu usei todas, tá? Então, desde essa primeira, que é lançada em 85, tá? Mas eu utilizei ela bem depois, porque ela ficou bastante tempo. A sua versão mais estável foi em 91 que foi lançado. Então, né? A versão melhorzinha é lançada em 1991. Mas assim, a 3.11, ela era muito interessante. Ela trouxe muitas facilidades, tá? É, então ela trouxe muitas facilidades, né? Porque igual eu falei para vocês, os sistemas operacionais eram muito difíceis de ser usados. Então assim, era muito difícil de ser usado. Então, esse sistema ele começa a ser mais fácil. O uso do mouse para ficar mais fácil. E uma coisa interessante, olha que uma coisa que eu nunca esqueci. Eu tive uma aula uma vez e o professor do técnico falou, na verdade era um estagiário, ele falou que quem tinha inventado o mouse era a Microsoft. Ele falou, não, quem inventou o uso do mouse é a Microsoft. Não é, tá, gente? Quem inventou o mouse foi a Xerox,
tá? A Xerox é a empresa de cópias hoje, né? Que hoje só cria máquinas copiadoras, mas a Xerox ela tinha um sistema operacional bem legal que até a Apple copiou muito desse sistema operacional, tá bom? Então, ela copia bastante desse sistema operacional, né? A Xerox aí. Então, e aí, perdão, a Apple copia muito do sistema da Xerox, tá? E depois a Apple briga com a Microsoft, porque o sistema, esse 311 principalmente, ele é muito parecido com o Apple II. Então, por isso que é a briga ali, tá? Bom, o que o 311 traz de melhoria? Primeiro, o sistema em janelas, as janelas são bem preparadas e os ícones, tá? Cada ícone fazendo uma ação. Tem muitas pessoas que elas trabalham melhor com essa parte gráfica, né? Enxergando as coisas graficamente, tá? Bom, depois veio o 95, melhora ainda mais. Cria-se o menu iniciar. Se nós olharmos aqui no 311, ele não tem o iniciar ainda. Ele abre como se fosse uma tela hoje de um programa, com o menu, esse menu em cima. Aqui é um menuzinho, e aqui abrindo já as telas, né? Depois, com o Windows 95, ele já cria a mesma estrutura de pastas que nós temos hoje. Ele cria a mesma estrutura de janelas que se tem hoje, e ele cria principalmente, ele vem com mais recursos multimídia. Então você começa a conseguir rodar CD nele, você começa a ter já programas que vêm junto, e ele é o primeiro sistema operacional que vem da Microsoft, é evidente, que vem com o Internet Explorer, tá? Então é o primeiro sistema operacional a vir com o Internet Explorer embutido nele. Até gerou uma briga muito grande. Tem um outro filminho também. Esse é um documentário. Se vocês puderem também assistam. Chama Guerra dos Navegadores, tá? Ele explica bem como foi a evolução dos navegadores para a internet, tá? Então, primeiro, Internet Explorer, aí ele tinha alguns probleminhas de rede, alguns probleminhas de travamento para o sistema da época. Foi então que a Microsoft lança o Windows 98. O 98, ele era fantástico, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, o 98 ele usa o sistema de cores do 98, é o mesmo até hoje. Então, é um sistema de 32 bits que a gente fala, mas é o mesmo sistema de cores. É evidente que não é a mesma tecnologia gráfica, tá, pessoal? É o mesmo sistema de cores. Então, que eu falo assim, se você olhar as cores do 98, a mesma quantidade de cores que tinha no 98 tem hoje, no Windows 10, tá? Ele é o primeiro a ter uma interface gráfica mais bonita. Ele é o primeiro também a trabalhar com rede LAN. Então, o sistema de IP do 98 é o mesmo até hoje, PV4 é o mesmo, tá? Então, aquela configuração de IP que eu mostrei para vocês, 192, 168.0.1, lá no 98 já existia. E pela primeira vez, você conseguia jogar em LAN. Como assim? Por exemplo, eu podia pegar o meu computador, pegar um cabo e ligar lá no computador do meu colega e a gente começar a jogar em LAN. O primeiro jogo que se roda em LAN é um jogo que chamava Age of Empires, que era um jogo de estratégia, ele existe até hoje, se vocês procurarem, né? Teve até um remake, acho que há uns 2, 3 anos atrás, bem bacana, tá? E ele começa a se jogar em LAN lá. Depois veio o Quake, veio o Doom e outros jogos que começaram a rodar em LAN também. Aí já vem o CS, né? Primeira versão, né? Aí já começa a rodar bastante coisa. Depois, eu falei que o 98 era um sistema fantástico, vem o 2000 ou ME, que era horrível. O ME, ele tinha um problema, ele travava sozinho, então, ele travava e dava tela azul sozinho, tá? Ele veio porque na época, no final dos anos 90, no ano de 99, começaram a falar que no ano 2000, em 31 de dezembro de 1999, ia ter um negócio chamado bug do milênio. O que era isso? Algumas pessoas começaram a vender a ideia de que em primeiro de janeiro de 2000, os computadores iam voltar para 1900. E aí, por exemplo, a Symantec, que é a empresa produtora do antivírus Norton, ela vendia um kit do bug do milênio. E a Microsoft, ela se apressou em criar um sistema operacional que já vinha com uma proteção contra o bug do milênio. Virou, nós vimos que nada disso aconteceu, os sistemas foram todos, conseguiram se atualizar e não teve problema algum, tá? E, em resumo, por que falavam que isso ia acontecer? Porque até 2000
nós chamávamos os anos assim, nós falávamos só, por exemplo, 99, nós falávamos só 99. Nós não falava, em todo lugar você não falava isso aqui, tá? Então, aí, a partir de 2000 não tinha mais como usar. Você não ia falar ano zero, né? Você falava ano 2000. Era por isso. Então, esse sistema foi muito ruim, tanto que em março ou maio, eu nunca lembro a data exatamente, de 2001, surge um dos sistemas mais longevos da história da Microsoft. Para vocês terem uma ideia, só de atualização, o XP ele teve de 2001 a 2014. Foram 3 Service Packs, tá? Service Pack era patches ou serviços de atualização. Então foram 3 gigantes, sendo o último Service Pack do XP tinha 600 mega, ele era absurdo de grande, tá? Então assim, ele teve muita atualização, por quê? Porque ele era um sistema muito leve, ele era um sistema que era simples de se usar, e ele era um sistema, como ele era muito simples, né? Um sistema que pegava muito vírus, tá? Ele era um sistema muito aberto. A galera começou a reclamar que XP pegava muito vírus, XP era um sistema muito aberto, então a Microsoft resolveu, e aí ali, nesses anos, entre 2000 e 2005, teve uma popularização do Linux, principalmente a galera de universidade, o pessoal que estudava, começou a se instalar muito Linux, porque o Linux não tinha vírus, né? E aí em 2005, a Microsoft lança o Windows Vista. E aí o que que aconteceu, né, com esse Windows Vista? O Windows Vista, tem pessoas que falam que ele era muito ruim, tá? Mas eu não concordo. Ele era, assim, muito pesado, porque ele era um sistema muito mais seguro. Por exemplo, tinha um vírus de pendrive, que eram uns vírus auto-iniciável. Ele pega até no 10 hoje. Então, toma muito cuidado. Ele transforma suas pastas tudo ele oculta elas, e aí essas pastinhas, elas ficam como se fossem atalhos, e você não consegue abrir, tá? E aí, isso no XP, no 7, eu até tá com uns 2 meses, eu peguei uma máquina que tava com esse problema. E aí, o único jeito é formatar, ir lá para limpar o pendrive, por exemplo, ou para limpar o HD externo. Você tem que copiar os arquivos no Linux, tá? Bom, resumindo, o Vista ele não fazia isso. Por quê? Porque ele não deixava nada auto-executar dentro do seu sistema. Ele até abria o auto-executável, mas ele rodava fora. Aí, só que para a época era muito pesado. Por quê? Porque a interface gráfica era muito pesada e o sistema de segurança era muito pesado. E os computadores da época, principalmente, eles tinham uma qualidade muito baixa para a época, tá? Então, por exemplo, é, rodar o Windows Vista num Celeron, num Pentium 3, com 512 MB de RAM, era muito difícil. Então, por isso que ele não fez sucesso. Teve que se trabalhar rápido. Foi então que em 2007 a Microsoft lança o Windows 7. O Windows 7, ele vem com a mesma característica do XP, ser um sistema mais leve, mais estável, mas aí volta o problema de segurança, tá? Quando eu vou comparar um com o outro, eu sempre falo assim, é mais difícil uma pessoa entrar na sua casa se o portão estiver aberto ou se o portão estiver fechado. Só que ele é difícil para os dois lados. Ele é difícil tanto para você, porque você tem que abrir o portão, né? Quanto para uma pessoa estranha. Então, por isso que o Vista ele acabou sendo um incompreendido para a época, tá? O 7 ele também teve um uso bastante grande, ele vem ali, foram 10 anos de atualização, tá? E o 7 vocês vão ver em máquinas até hoje. Então, até hoje, vocês vão ver muitas máquinas rodando o Windows 7, normalmente, tá? Porque ele é muito estável. E nós ainda temos máquinas muito lentas. O Parque Tecnológico do Brasil, ele demora muito para se atualizar, tá? Então, por isso que vocês vão ver ali muitas máquinas rodando o Windows 7 ainda, tá? Depois vem o Windows 8, e aí a maior alteração do Windows 8 foi tirar o menu iniciar, tá? É uma coisa muito complicada, é... Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com o menu iniciar, né? Então, o menu iniciar para elas era algo que era do dia a dia de uso. E o que acontece? Quando a Microsoft tira isso de uma vez, ela tinha uma, assim, um projeto de fazer com que todos os seus sistemas operacionais rodassem, desculpa,
todos os seus dispositivos rodassem o mesmo sistema operacional. Como assim? A Microsoft ela tem um computador não, né? Mas ela faz sistemas para computador, então o sistema ia rodar no computador. A Microsoft ela tem um tablet que chama Surface. Ele não vem para o Brasil porque o imposto é muito caro. A Microsoft não quer trazer ele para o Brasil por ele ser fabricado só lá fora. Ele não tem fabricação aqui. Então, para ter um Surface, você tem que ir lá fora ou importar ele, tá? Ela tinha na época o telefone, o Windows Phone. A Microsoft durante um período ela foi dona da Nokia e ela apostava em TVs também já, TVs inteligentes. Então, qual era o intuito do Windows 8? Rodar em dispositivos que eram touchscreen, então telas touch, tá? E aí ele abria essa interface que vocês estão vendo aí, que nós chamamos de interface Metro. Essa interface ela chamava Metro e os aplicativos que rodavam chamavam Metro Apps, tá? Não fez muito sucesso, o povo ficou muito bravo, tá? E aí tanto que poucos meses depois, a Microsoft coloca um botão lá para servir como iniciar, que não adiantou nada, porque esse iniciar, ele te mandava para essa interface aí. Então não adiantou nada. Foi então que em 2015, a Microsoft ela volta e ela lança o Windows 10, que é a coisa mais interessante, foi a volta do menu iniciar, tentando utilizar os dois tipos de interface. Tanto que você pode configurar o 10 para interface Metro apenas. Se você tem uma interface touchscreen, você pode configurar o 10 para essa interface, tá? É lógico que o legal para quem tem tela touch é usar a interface Metro, mas eu confesso que facilita muito a nossa vida quando nós pressionamos o menu iniciar e ele já abre assim, né, como era antigamente. Isso aqui, para ser sincero, nós quase não usamos, tá? Apesar de ter alguns programas. O 10 trouxe algumas melhorias, por exemplo, a atualização do navegador da Microsoft. Hoje, o navegador que a gente usa muito é o Edge, tá? Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de usar ele. O Edge é muito bom, tá? Ele economiza muito recurso em memória RAM. Ele perde um pouco em velocidade para o Chrome, mas ele é muito mais seguro e depois que ele abre a página, ele é muito mais rápido lá dentro da navegação, tá? Então, eu tenho feito alguns testes no Edge e ele está assim se sobressaindo com relação ao Chrome, até porque o Chrome ele come memória RAM, né? Ele usa muita memória RAM, então por isso que o Edge é um pouquinho melhor, tá? Bom, e outra coisa que eu acabei de falar para vocês, essa estrutura, deixa eu abrir aqui o meu, essa estrutura de pastas, quando você abre uma pastinha, né? E tem toda uma estrutura aqui dentro dela, tá? É o que fez o que faz o sucesso da Microsoft até hoje. Então, quando você pega lá a primeira versão do Windows e ela tem exatamente essa estrutura até hoje, tá? Já dá para a gente ver o porquê que o Windows tem tanto sucesso. Por que o Windows faz tanto sucesso até hoje, tá? Por que a Microsoft ela não abandonou o mesmo sistema de uso, tá? Então, se você clicar com o botão direito, novo e pasta, era a mesma coisa lá no 3.11 e a mesma coisa aqui, tá? Por quê? Por que a Microsoft não muda esse sistema? Porque é um sistema que está dando certo. Tá? Um sistema que sempre deu certo, todo mundo sabe. E aí, se ele não faz com que você tenha medo de mudar o sistema. Por exemplo, eu queria mudar para o 10, mas eu tenho muito medo de não aprender. Se você sabe que o sistema de pastas e arquivos é o mesmo, tá? Você vai ter bem mais facilidade. Se você sabe que, que você vai vir aqui, ó, você vai abrir um programa e aqui em cima, esse botão vai ser sempre o fechar, esse botão vai ser sempre o maximizar ou restaurar, e esse botão vai ser sempre o minimizar, aqui sempre vai ser a barra de título, aqui sempre a barra de menu, você não tem tantos problemas para usar esse sistema. Por isso que a Microsoft ela não pretende mudar, ela não pretende criar um sistema totalmente novo. Aliás, não é só ela, se você usa o sistema Apple, né, o iOS, você vai ver também que não muda-se muita coisa. Muda o ambiente gráfico, alguma coisa ali, algumas melhorias,
mas o grosso do sistema é o mesmo, tá? Bom, agora eu falei bastante, tá? O que que eu quero de vocês? Eu vou dar 5 minutinhos apenas, e aí eu quero que vocês, nesses 5 minutos, me falem qual sistema você usou, ou usa, ou usou, e uma característica dele, do porquê você usa esse sistema. O que que eu quero que vocês vão me responder lá, não precisa mandar no e-mail não, me responde direto no meu WhatsApp, que é mais fácil de eu ver. O que que eu quero que vocês entendam? Eu não quero que vocês peguem lá 10 sistemas, igual eu. Eu falei para vocês que eu usei todos os sistemas da Microsoft. Eu não vou falar dos 10. Pega o que você mais utilizou e fala do porquê você gostou dele. Vai lá, vocês têm 5 minutinhos, que eu tenho bastante coisa para falar ainda. Vai lá, pessoal. Ó, pessoal, só não mandem no grupo, por favor, que fica difícil de eu me organizar, tá? Mandem direto no meu WhatsApp pessoal, tá bom? Pode sim, Eduardo. Pode ser por e-mail também. Só falei o WhatsApp porque o WhatsApp às vezes é mais rápido, mas quem quiser mandar por e-mail pode.
Bom, vamos continuar, pessoal? Bom, então, ó, esse conceito que nós tivemos até agora, tá? Se vocês pegarem o livro de vocês, deixa eu só olhar a página certinha aqui para falar certo. Tudo que eu falei aí das versões, da 119 até a 123, ele vai falar algumas características dessa versão, tá? Então, então assim, são algumas das características. Mas uma coisa assim que vocês poderiam ter falado, alguns de vocês até falaram em, quando eu usava computador. Pessoal, vocês podiam ter falado do Android, né? Vocês podiam ter falado, ó, eu uso o sistema operacional Android, né? Mas é lógico que, como eu falei das versões do Windows, né, mais interessante a gente falar sobre isso, tá? Mas mais pra frente a gente vai falar muito sobre Android ainda. Bom, aí na página 123, ele vai falar sobre a conta Microsoft. O que é essa conta Microsoft? Primeiro de tudo, como ela surgiu. A conta Microsoft ela surgiu a partir do Windows 8, tá? Então, o Windows 8 ele é o primeiro a ter essa opção. E essa conta é para quando você compra, você ter uma espécie ali de algumas facilidades de uso. Para utilizar essa conta, você tem que ter um e-mail Microsoft, então você tem que ter um e-mail @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, tá? É, mas hoje ainda você pode utilizar o seu computador offline, tá? Como você vai fazer isso? Que é o que nós chamamos de conta local, tá? É, uma conta local é uma conta que você não vai ter acesso aos benefícios de usar uma conta Microsoft. Então, o que você faz? O que vocês têm que tomar cuidado? Quando nós formos ter aula de instalação lá, eu vou mostrar para vocês como é que cria essa conta local, tá? É só você não estar conectado à internet. Aí você vai vir nas opções lá, ele já vai, né, te fornecer a opção de criar uma conta local, tá? E aí, lá da página 123 até a página, opa, 128, ele vai te mostrar como criar uma conta no Windows, tá? Uma conta, depois que você inseriu, essa primeira que está aparecendo aí na tela para vocês agora, é como você criar uma conta Microsoft online. Então, depois você pode também criar várias contas locais. Para que serve criar mais de uma conta, né? Para que ter mais de um usuário dentro do Windows? O intuito inicial é o de você é, é, é o de você separar as coisas, né? Por exemplo, às vezes a gente utiliza o computador, acaba, né, mesclando o uso, né? Usa eu e usa outra pessoa, por exemplo, tá? É só o intuito de fazer com que você consiga é, é, dividir esse computador ali sem que as pessoas, por exemplo, vejam seus documentos e assim, e você também não tem que ter acesso às coisas dela e assim por diante, tá? Bom, ali na página 129, da 129 até a 135, ele vai falar do editor de registro. O editor de registro é muito importante, tá? Depois nós vamos lá no livro 6, nós vamos aprender a mexer com ele com mais propriedades. E aí, para você entrar nele, você aperta o Windows R, ele vai abrir o menu executar e você digita reg, né? REG, edit, tá? Ele vai te falar, você tem permissão, você tem que ser administrador para abrir ele e ele abre aqui o editor. O editor de registro faz, principalmente? Ele gerencia alguns usos de software, alguns não, todos, e algumas classes. Então, ele trabalha sempre com chaves, ó. E ele trabalha com valores, tá? Mais que trabalhar com chaves, ele trabalha com valores. Eu vou pegar um valor aqui um current user, pegar software, Microsoft, vamos pegar o Office aqui, por exemplo. Tem um esquema aqui, Office. Vamos pegar aqui o Excel. Tá vendo? Ele tem uns números aqui, ó. E você pode, alterando esses números, ou vir aqui, ó, e criando chaves, você pode fazer alterações dentro do seu software. Outra coisa, às vezes você instala e desinstala um programa e ele ainda fica informações no registro, tá?
Então, o registro ele é muito importante. Tomem cuidado, não vai me mexer, apesar de ter algumas coisas aí, ó, tem algumas instruções, tá? Ali no livro de mexer no registro, não façam alterações, pelo menos por enquanto. Essas coisas aqui eu sempre falo que nem devia estar, porque a gente acaba querendo mexer. Por quê? Porque vocês têm que entender primeiro de instalação, primeiro da parte de configuração, para depois aprender a mexer no registro, tá? É, existem programas que falam que vão limpar o editor de registro. Por exemplo, o CleanUp, o CCleaner, o ClearMaster. Não instalem esses programas, tá? Na realidade, esses programas aí, eles não te ajudam em muita coisa, tá? Eles são mais para... E a gente nunca sabe como ele... Tem um até que ativa a porta aí da sua máquina, então não instalem ele não. Para você limpar o registro, depois vocês vão aprender a fazer de forma manual, é a melhor forma que você faz, tá bom? Lá no livro 6, vocês vão aprender isso. E o que, que pode acontecer se eu fazer alguma coisa no meu editor de registro e fizer alguma coisa errada? Se eu fizer alguma coisa errada, igual eu falei para vocês, esse registro, esse registro não, perdão, esse meu editor ali, ele pode fazer com que esse programa que eu estou trabalhando deixe de funcionar. E como ele aqui, ó, ele também tem a pasta Windows, se eu fizer alguma alteração de maneira errada, por exemplo, aqui no logon, ó, tem senhas aqui, ó. Se eu fizer alguma alteração errada, alguma alteração que seja errada aqui, tá? Eu posso nem iniciar o meu sistema mais. Então tem que tomar bastante cuidado ao trabalhar com o editor de registro, tá? É, tem como exportar a chave, importar a chave, mas por enquanto, né, por favor, não façam isso, tá? Bom, outra coisa muito importante é o gerenciador de tarefas, tá? Ele está aí na página 137, mas vamos na página 138 que ele está mais bonitinho. Se você apertar as teclas Ctrl Shift ESC, ele vai abrir esse carinha aqui. Se ele não abrir dessa maneira, geralmente ele abre assim, ó, na opção de menos detalhes, tá? É só você clicar aqui, ó, em mais detalhes, ele vai abrir tudo. Abrir esse gerenciador de tarefas, ele vai mostrar para vocês o quanto que o Windows come de memória, o quanto que o Windows come de processamento. Por que eu falo come? Come no sentido assim, pessoal. Olha aqui, ó. Esses aqui são os programas que eu estou usando agora, tá? Isso aqui, ó, é tudo programa que está rodando e eu não estou utilizando. Então, o Windows ele trabalha com gerenciamento de segundo plano muito ruim, tá? E aí o que você tem que fazer? Vocês podem notar que de vez em quando a sua máquina está super lenta, e aí o que você vai fazer? Você vai lá e reinicia ela, ela melhora. Por quê? Porque ela pega toda essa parte que está em segundo plano e fecha para você, tá? Bom, outra coisa que a gente pode ver aqui, né? Tá aí na página 139 do livro de vocês, é a questão do desempenho. O que o desempenho mostra, pessoal? O desempenho ele vai mostrar o que está em uso naquele momento e principalmente essa parte aqui é bem legal. Ele mostra um gráfico de como está usando no último minuto. Então aqui ele mostra do CPU, ó, o meu processador, tá? Aqui ele mostra a quantidade de memória que está em uso e qual é essa frequência, meu uso de HD e qual a taxa que ele está utilizando ali. Eu, no meu caso aqui, eu tenho 2 discos, tá? O disco D, por exemplo, ele não está em uso, mas ele mostra aqui o tanto que eu usei. Aqui a minha placa de rede, ela não está sendo usada, e aqui o meu Wi-Fi, já que eu uso um adaptador sem fio, tá? Outra coisa que ele vai mostrar para vocês aqui, histórico de aplicativos que você já utilizou, você está utilizando. Mais uma vez, tem um monte de coisa aqui, ó, que ele abriu, eu não sei para quê, tá? Porque eu não vou utilizar. Esse pedaço é o mais interessante, é o inicializar. E aqui, ó, por exemplo, você pode desabilitar tudo, tá? Só deixa o Java porque eu estou usando lá no meu Android Studio. Que é esse desabilitado ou habilitado? São as coisas que você vai habilitando quando o seu sistema inicia. Então, seu computador iniciou, ele habilita um monte de coisa, essas coisas vão iniciando junto. Isso faz com que o seu sistema se torne muito mais lento,
Então, por exemplo, eu instalei... Quando você vai vir olhar isso aqui? Eu acabei de instalar o meu Windows. Meu Windows, quando eu instalo ele e você abre isso aqui, ó, nós vamos ver lá quando na aula que vem, que nós vamos instalar um sistema, vocês vão ver que isso aqui fica vazio. Só que conforme você vai instalando programas, tá? Ele vai fazendo com que isso aqui vai ficando cheio. E ele vai iniciando junto, vai deixando sua máquina bem mais pesada, tá? Os usuários, no meu caso, tem um só. Alguns detalhes de execução. E os serviços do próprio Windows. Aí, ó, tem um outro aqui, ó, que é o msconfig. Se você abrir o msconfig, tá? Você pode vir aqui também, ó. Depois nós vamos aprender para inicializar mais rápido. Você vem aqui em serviços, oculta o serviço da Microsoft, porque o serviço da Microsoft, obrigatoriamente, eles têm que ser executados, e você pode desabilitar tudo isso aqui, ó. Isso aqui é tudo serviço que você necessariamente não precisa utilizar ou não precisa inicializar com o seu computador, tá? Esse aqui é a inicialização do sistema e você não mexe, mas você pode abrir o gerenciador de novo por aqui. Beleza, pessoal? Fiquem tranquilos que eu vou mostrar algumas vezes isso para vocês ainda. Bom, e aí na página 144, ele mostra as propriedades do seu sistema. E como é que eu abro as propriedades do meu sistema? Que são as informações sobre o meu computador. É só eu apertar a tecla Windows e a tecla Pause junto, tá? Ele abre aqui. Primeiro ele vai falar aqui das configurações a primeira edição do Windows que eu estou usando. Depois ele vai falar aqui do que eu tenho no meu sistema, então meu processador, minha quantidade de memória, o tipo de sistema, o meu aqui é 64 bits, tá? E se você, desde o Windows 7 ele avisa isso, se a sua tela é touchscreen. Aí ele fala o nome do computador, versão, grupo de trabalho, e aqui se ele está ativado e o ID do seu produto, tá? Aqui se você quiser trocar sua chave, e aqui se você quiser alterar as configurações da sua máquina. Se você clicar aqui, ó, em gerenciador de dispositivos, ele vai mostrar todo o seu hardware. E ele mostra aqui, ó, tem essa mesma imagem, tá aí na página 147, ele vai mostrar para vocês tudo que está instalado na parte de hardware, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho algum componente aqui e ele não está instalado. Ele ia aparecer com um sinal de interrogação. Vamos supor que eu tenho um dispositivo aqui e ele não está instalado direito. Ele ia aparecer também com um acentinho, tá? E aí você tem que atualizar o driver ou às vezes, dependendo do dispositivo, você nem precisa instalar, tá? Então, vamos supor, acontece muitas vezes de aparecer aqui dispositivo desconhecido. Não precisa ir atrás de instalar, às vezes é alguma coisa que o seu próprio Windows viu que não funciona direito no Windows que você está utilizando, seja ele o 7, o 8, o 10, o XP, e por isso que ele não instalou. Aí você vai atrás de instalar, ele pode vir e te dar uma tela azul, e aí seu sistema não roda direito, tá? Bom, continuando, outra coisa que a gente tem aqui, ó, configurações remotas. E para que isso aqui serve? Por exemplo, é para você permitir que outras pessoas acessem o seu computador. Eu faço muito isso aqui quando às vezes eu tenho que dar aula, meu computador vai ficar num lugar e eu vou ter que dar aula em outra sala. Aí eu faço uma conexão remota, apesar de que para fazer conexão remota eu prefiro usar esse programa aqui, ó, o TeamViewer, tá? Então com o TeamViewer, eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Ele é um software que ele faz gerenciamento de acesso remoto muito melhor. Então, ele faz de uma maneira bem bacana, tá? Mas aqui dá para fazer... Aqui dá para fazer as mesmas configurações... Opa, desculpa. Aqui dá para fazer as mesmas configurações que o TeamViewer faz, tá? Aqui você pode alterar o nome do seu computador, a identificação dele da rede ou grupo de trabalho. Aqui ele vai habilitar a opção de você entrar no seu gerenciador de dispositivos. Aí aqui é uma parte legal. Isso aqui também, no avançado, a gente usa muito, tá? Você pode vir aqui, ó, configurações avançadas do sistema.
E para que nós usamos isso aqui? Para deixar o computador mais rápido. Vamos supor, por exemplo, você instalou o Windows 10 e você não tem é, uma configuração muito grande do seu computador. Ele não é um computador que tem uma configuração muito top, tá? Que você vai fazer, né? Você vai clicar aqui, ó, em desempenho, tá? Clica aqui em configurações e aí, ó, você clica aqui, ó, ajustar para ter um melhor desempenho. Na hora que você der o aplicar, ele vai tirar todo o recurso gráfico do seu Windows. Deixa eu dar um aplicar aqui para vocês verem como é que fica, ó. Então ele tira algumas coisas, alguma parte arredondada, você vai ver que a linha fica ah, mais fina, tá? Aí só que você clica no iniciar, você vai ver que ele abre bem mais rápido, tá? Então, se tirar esse desempenho gráfico, é lógico, a parte gráfica vai ficar pior, só que seu Windows vai trabalhar de uma maneira muito mais rápida, tá? Eu vou deixar tudo habilitado, né? Porque eu tenho uma quantidade boa de memória, tá? E eu prefiro trabalhar com ele com um desempenho mais bacana, mais bonitinho, tá? Bom, outra coisa que nós podemos ver aqui, opa, aqui no avançado, é isso aqui que é importante, ó. Vou clicar aqui em configurações, você vem em avançado e aqui, ó, você pode alterar o tamanho da sua memória virtual. O meu, vou clicar aqui, eu desmarco a opção automaticamente e eu posso definir um tamanho. Nós já vimos esse tamanho aqui. Lá no Linux a gente chama isso aqui de swap, tá? Não adianta pôr um número muito grande, que o Windows, ele não gerencia direito a memória virtual, tá? Então não adianta muito isso aqui não. E aí você pode também ajustar, melhorar o seu segundo plano aqui. Se você está tendo muito problema de memória RAM, de falta, você pode clicar aqui para ele ajustar, tá bom? Bom, e outra coisa importante aqui também é as configurações para criar pontos de restauração. Para que serve um ponto de restauração? Vamos supor que você precisa instalar um programa, e aí esse programa, você não conhece ele. Nós vamos fazer isso muito lá em manutenção em smartphones. Lá em smartphones, e aí é uma coisa que é interessante, porque muda muito, tá? Então, lá em smartphones, é, a gente vai ter que instalar muitos programas que ah, nós não conhecemos. Então, o que que você faz? Você cria um ponto de restauração, você clica aqui no meu disco, ó, clica aqui em criar, dou um nome, por exemplo, aula do criar. Criando esse ponto de restauração, vamos supor que eu instale esse programa e dê alguma coisa errada, eu possa voltar o ponto de restauração e ele vai voltar nessa configuração que eu tenho agora, tá? E aí, como é que eu faço para voltar? Se ele só terminar de criar, é só eu clicar aqui, ó, restauração de sistema, tá? Se ele chegar a não abrir o meu sistema, por exemplo, que é o que, se tiver algum dano ao meu sistema, isso vai acontecer, lá na inicialização, você pode ir em inicialização avançada, ó, ele já criou, ó. Se eu vier aqui, ó, em restauração de sistema, vem aqui avançar, olha ele aqui, ó, aula, tá? Toda vez que eu atualizo o meu sistema, ele cria um ponto de restauração, tá? Aí é só ir avançar, avançar, depois ele pede para reiniciar e aí ele volta ao ponto que eu tinha, tá bom? Bom, vamos lá. Então, depois a gente vai trabalhar com isso melhor, tá? Quero mostrar mais opções para vocês. Agora eu tenho uma outra questãozinha. Eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês pensarem. E vocês vão lá, podem me responder de novo. Vocês podem responder lá no WhatsApp ou então responder por e-mail, não tem problema. É, na sua opinião, que o usuário deve fazer na hora que ele vai escolher o sistema que ele vai instalar? Agora, especificamente para computador. Você, quando você for instalar o seu sistema, o que você vai usar? Primeira coisa que você vai pensar, tá? Vamos lá, 5 minutinhos.
Bom, pessoal, vamos lá. Então é o seguinte, eu vi as respostas, eu separei só 3 aqui, só para comentar. Gostei bastante da de todo mundo, tá? Olha que bacana. O Yuri, ele fala que ele ia verificar primeiro o que a pessoa precisa, né? Qual atividade ela vai fazer, e ela analisa qual sistema ela poderia usar. O Eli De Angelis matou a pau. Quais os requisitos mínimos que o sistema tem que ter porque se eu tenho aquela máquina com tudo? E o Eduardo foi na mesma pegada, que é falar assim, primeiro eu tenho que analisar o PC, tá? Então, primeiro de tudo, principalmente quando você vai para o Windows, vocês vão sofrer muito isso, tá? Eu falo porque eu já sofri muito isso na pele. Quando lança um sistema novo, a primeira coisa que o usuário vai querer é que você instale aquele sistema. Por exemplo, quando lançou o 10, todo mundo te procura para você instalar o 10. Mas às vezes o chipset da máquina é muito antigo. Igual eu falei no começo da aula para vocês, o parque tecnológico brasileiro ele é muito antigo. Então, o que acontece? Tem muita máquina velha, literalmente, é, trabalhando ainda. Tá? Isso faz com que nós tenhamos, é, é, nós temos mais problemas, né? Assim, na criação. Então, assim, por exemplo, é, a pessoa vai lá e chega para você e fala, eu quero 10. Você vai falar, legal. E se ele olha a máquina tem 1 GB de RAM. Você olha a máquina tem um chipset bem antigo. Aí você tem que chegar e explicar a situação. Vou falar o que aconteceu comigo, acho que foi ano passado, né? Então, o que aconteceu? A pessoa trouxe um computador, um PC, desktop e um notebook e 2 notebooks para instalar o 10. Só um notebook serviria para instalar o 10. O que eu fiz? Eu fiz minha parte. Falei, ó, é o seguinte, esse seu notebook aqui, esses notebook SPC, eles não suportam o 10. Ele vai instalar? Vai, normal, ele não vai dar erro de instalação. Só que, por exemplo, o driver de vídeo não vai ter, ele vai ficar mais lento para carregar, ele não vai ter a resolução que você quer. Então ele não vai ficar bacana. O ideal seríamos nós continuarmos com o 7, mesmo não tendo mais atualizações. A pessoa não gostou, falou, não, eu quero usar o 10. Eu instalei, ficou do jeito que eu falei, porque eu já sabia, tá? Mas a pessoa não pôde reclamar. Depois até o PC ela trouxe para pôr o 7. Pagou de novo, mas os 2 notebooks ficou com o 10 mesmo um tendo ficado horrível, tá? Então, isso que vocês têm que analisar primeiro. Primeiro, se a máquina suporta o sistema que você quer pôr, tá? O melhor sistema é sempre aquele que a máquina se adequa àquela máquina. Que igual, cadê? Deixa eu ver quem foi aqui. Que igual, aqui ó, igual o João falou, né? Um sistema que dê agilidade, desempenho e segurança, tá? Então, igual o Alzheimer falou, um sistema que dê segurança e que eu possa, que seja leve e prático. É isso que você vai escolher. Aí, dependendo da configuração do equipamento, que você vai chegar nesse sistema. Outra coisa, pessoal, não é porque o 7 não atualiza mais que ele não roda. Ele roda tudo. Quais os erros que o 7 vai dar? Quando, não na aula que vem, na outra eu vou instalar, nós vamos instalar, vocês vão ver. Os erros que ele vai dar é o seguinte: você abre o navegador, às vezes você vai abrir uma página, aquela página vai dar erro. Por quê? Porque, por exemplo, uma página de uma rede social, ele vai te avisar, vai falar, ó, esse navegador ele não está atualizado, você vai querer continuar? Tá dando erro aqui. É só você ir lá, ativar as exceções e acabou. Você vai navegar normalmente, você vai utilizar o sistema que é leve, prático e rápido normalmente, tá? Eu tenho um notebook aqui, ele é um dual core, e por que que eu não uso 10 nele? Tá? Porque eu estou usando o 7. Porque, infelizmente, o chipset dele é um pouco mais antigo. E se eu ponho o 10, ele não roda tão legal quando roda o 7. Quais os problemas que eu tenho? Por exemplo, alguns softwares não rodam mais que eu uso, igual para o desenvolvimento de jogos. Tem um software aqui, uns dois, eles não rodam no 7 mais. Eles nem abrem. Por esse problema de segurança. Né? Ele vai perceber que a atualização, o kernel é um pouco mais antigo. E aí ele não vai deixar eu instalar. Então, para isso, para que eu uso aquele específico? Às vezes eu tenho alguma transmissão para fazer, eu tenho um programa de streaming lá que é legal pra caramba, eu uso ele. Tá? Se não, eu uso os outros que estão rodando aqui. Eu tenho um com Linux e um com 10, então para mim tá rodando legal, tá? Bom, e aí a gente falou e eu mostrei para vocês aqui, ó, inclusive o meu sistema
Se você olhar aqui, ele é 64 bits. E a gente já discutiu algumas vezes qual é a diferença entre 32 e 64 bits, tá? A diferença entre 32 e 64 bits é a base de cálculo. Então, a gente já falou algumas vezes, né? Então, o que quer dizer essa tal dessa base de cálculo? Para quem não se lembra ou para quem não ouviu, sistemas em 32 bits. 32 bits nada mais é que 2 elevado a 32. Dá 3,5 milhões de cálculos por segundo. Esse sistema, ele também é chamado de x86 e esse sistema ele tem esse nome de x86 porque a primeira geração da Intel chamava Intel i86. Então era 80, 186, 80 e depois veio 80, a primeira era 80 e 86, e depois veio 80, 186, 286, 386, 486 até vir a geração Pentium. Então, por isso que você vai escutar ou 32 bits ou x86 ou então Intel i86 mesmo. 64 bits, ele é 2 aí elevado a 64, que vai dar um número gigantão que não dá para a gente calcular. Vocês também vão encontrar isso como x64 ou então AMD64. Porque, mais uma vez, ele vai ser AMD64, porque quem desenvolveu a tecnologia foi a AMD, tá? E aí, o que vocês têm que entender? Quem manda, quem vai falar se o seu sistema ele é capaz de rodar uma arquitetura 64 bits ou não, é o processador. Pessoal, esse tipo de arquitetura, ela já faz muitos anos que existe, tá? Muitos anos mesmo. Então, esse tipo de arquitetura, qualquer processador hoje roda. Ah, professor, mas eu tenho um Atom. Ele vai rodar? Vai. Podem ficar tranquilos. Ele vai, tá? Porque ele entende. E qual que são os problemas que nós temos em um sistema em 32 bits e um sistema em 64 bits? Toda vez que você instalar um sistema em 64 bits, se você for aqui, ó, no Windows Explorer, abrir o seu disco C, ele vai ter essas duas pastinhas aqui. Por quê? O sistema 64 bits, ele suporta programas que rodam em 32. Então, vamos supor que você vai instalar uma versão do Office que roda a 32 bits, tá? Esse sistema, né, esse programa, ele roda, se você quiser instalar ele no Windows 64, ele vai rodar normal, tá? Só que ao contrário não acontece. Por exemplo, todos os meus programas, igual eu falei para vocês, todos os programas para desenvolvimento de games, todos os programas para o Android Studio, todos esses programas eles só rodam no sistema operacional 64 bits. Então, se eu instalar um sistema em 32 e quiser instalar esses programas, ele não vai nem rodar. A hora que eu der 2 cliques lá para começar a instalação, ele já vai perceber que o meu sistema não é 64 bits e não roda. Tá bom? Professor, mas eu tenho só 2 GB de memória. Eu consigo instalar um sistema 64 bits? Consegue. Se o seu processador suportar. Professor, e aí como é que eu vou saber se o meu processador ele suporta ou não 64 bits? Primeiro, você pode procurar o manual dele, o datasheet, pelo modelo. Ah, mas não, modelo, até eu achar tal. Tão simples. Você dá boot no sistema 64 bits, a hora que ele for carregar, ele já vai te falar. Vai te falar que o kernel do seu processador não. O seu processador não suporta um kernel 64 bits. Simples assim, tá? Outra coisa que discutimos bastante nas últimas aulas foi sobre software livre. E aí vocês já estão até carecas de saber sobre todas as configurações do software livre. Software livre é todo aquele que é regido pelas 4 liberdades. Então você tem a liberdade de fazer qualquer uso dele, copiar e redistribuir, ter acesso ao código-fonte, melhorar esse código-fonte e distribuir as melhorias. Então é isso. Avançou-se muito. A Fundação do Software Livre, a gente já conversou, ela foi criada em 1983, o Linux ele foi criado em 1991 e de lá para cá ele só avançou.
é evidente, que eu também concordo, que as primeiras distribuições Linux eram muito difíceis de serem usadas, elas eram muito difíceis de serem instaladas. Também concordo que ainda hoje, muitas vezes, nós precisamos do Windows, principalmente por causa dos softwares que nós usamos. Às vezes vocês têm alguns programas, né? Alguns programas que só rodam para Windows, aí não tem jeito. Como eu falei para vocês, alguns programas meus aqui eu só rodam no Windows, por isso que eu uso o Windows no meu desktop. É, então, mas ainda, mas tem muita coisa que roda legal no sistema em 64 bits, tá? Desculpa, em software livre, perdão, fiquei com 64 bits na cabeça. E aí, mas se você puder ir estudando e migrando para o software livre de maneira devagar, não vai fazer isso de maneira muito abrupta, tá? Porque senão você realmente vai sentir dificuldades e aí você vai desistir, tá? Mas ir conhecendo, estudando algumas coisas, eu tenho estudado muito, que eu gosto, e aí eu tenho uma coisa que eu até anotei aqui, eu anotei para outra sala, mas vou falar para vocês também. Quando nós chegarmos em redes, a gente instala o Kali lá para brincar de pentest. Se vocês forem muito bonzinhos comigo, lá em redes, eu ensino vocês como é que descobre o Wi-Fi do vizinho. Se vocês forem bem bonzinhos comigo, tá? Vocês vão ver que dependendo da senha, tem algumas senhas que demora mais, mas você pode deixar rodando lá 2, 3 dias até descobrir. Dependendo da senha, é questão de segundos, tá? Geralmente o povo é meio pocó e coloca uma senha até fácil de você descobrir. Mas, mas assim, se vocês forem bonzinhos comigo, eu ensino vocês. Bom, outra coisa aí, a gente vai falar bastante na próxima aula, é sobre a tecnologia ARM. E por que que nós vamos falar? Uma, porque não tem no livro. Dois, porque essa tecnologia ela é uma tecnologia exclusiva para o uso em microdispositivos, ou seja, em computadores, por exemplo, perdão, em celulares, em smartphones, tá? E agora a Apple tem um estudo para pegar a tecnologia ARM e jogar nos computadores pessoais dela, tá? Então, é uma tecnologia muito fantástica, muito rápida e principalmente que consome menos energia. Mas a semana que vem eu vou falar bastante para vocês sobre ela, tá? Bom, concluindo, nós falamos bastante hoje sobre sistemas operacionais, falamos sobre as versões do Windows, falamos bastante sobre cada versão em si, tá? E principalmente, né, nós falamos sobre o quanto que é importante saber escolher a distribuição certa ou a versão certa para instalar. Seja ela no software livre, igual eu falei no final agora, que nós falamos bastante tempo, ficou até algo repetitivo, ou seja, então, qual versão do Windows melhor para instalar. Nós vamos instalar algumas, tá? Eu vou mostrar a instalação de algumas para vocês. E aí, o que eu quero que vocês entendam é que vocês prestem muita atenção, porque daqui para frente, vou ensinar o passo a passo, né? Semana que vem, a gente vai fazer a instalação do Windows 10 na máquina virtual. Então, vocês vão ver o passo a passo da instalação do 10 na virtual. Depois eu quero mostrar, semana que vem também, eu vou mostrar como criar um pendrive de boot, né? Então, porque hoje a gente não usa mais DVD, muito difícil, tá? Se usa-se muito pendrive. Tem muito computador que nem vem DVD mais, nem vem leitor, né? Hoje em dia é muito raro. Por exemplo, o meu não tem, tá? Eu tenho um notebook aqui também meu que ele não tem, ele é um mais recente, ele não tem leitor. Por quê? Porque hoje é tudo disco magnético, não tem mais disco óptico, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Saber dominar o máximo possível de sistemas operacionais é muito importante, tá? É lógico que a instalação do Windows, conhecendo uma, você vai conhecendo todas as outras, mas você saber instalar de uma maneira correta. Outra coisa, o que esse livro nós vamos ter ainda? Né? Vocês, ao terminar esse livro, quando eu falar para vocês assim, o livro acabou, tá? O que você tem que me trazer de retorno? Você tem que já saber, pelo menos a primeira parte de formatação, a parte completa, tá? Se chegar lá no final, falou, ó, acabou o livro e você não aprendeu ainda, você tem que entrar em contato comigo para a gente ver onde está o erro ali, onde que a gente pode melhorar, tá bom? É,
eu falei do chipset para vocês, né? Na aula que vem, sobre o que a gente vai falar. Primeiro, eu vou tentar instalar o MS-DOS numa máquina virtual, vou mostrar para vocês como é que ele rodava. Vou mostrar como é que baixa o Windows, tá? Sem ser nenhum torrent, nada, direto do site da Microsoft, tá? Vou mostrar o passo a passo. Vou explicar mais a fundo essa tecnologia ARM para vocês. A gente vai criar o pendrive de boot, mostrar para vocês como é que ele cria, né? E aí nós vamos, eu falei para vocês já, nós vamos instalar o Windows 10 lá na máquina virtual no primeiro momento, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Tranquilinho? Bom, o que eu quero de vocês? Agora, deixa eu só ver se são as mesmas questões do livro. Tá aqui. Sim, são. Essas questões aí, elas estão na página 152, 153 e 154, tá? Vocês podem fazer, por favor. E aí, é lógico, né? Nós já estamos ali acabando, vocês podem me entregar até a semana que vem. Pode me mandar por e-mail, pode mandar igual estava, quem quiser mandar pelo WhatsApp também pode. Então, essas questões são as mesmas do livro, mas eu vou já dou um print aqui, que aí já ponho no grupo de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, e aí acabou fugindo a oportunidade, tá? Pode me chamar, que aí a gente vai tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, é só me chamar que eu vou respondendo. Tá, pessoal? Bom, então por hoje é só. Falamos bastante sobre sistemas aí. Semana que vem a gente retorna, né? A gente vai continuando falando sobre sistemas. Então, vai falar aí na próxima aula sobre o Windows 10. Então, boa noite para vocês, pessoal. Boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.